Nós não precisamos de mães adormecidas. E você vai falar só para a mãe, Leidiane? Não, porque a criança também tem pai e a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero falar desse lugar de maternidade porque o Senhor levanta hoje mulheres para tomar a sua posição nesse lugar. E para falar de maternidade eu queria escolher apenas 2 pontos, dizendo que maternidade é lugar de adoração ao Senhor. Porque às vezes a mulher ela fica em casa cuidando da criança, dos filhos, a demanda da casa. E ela às vezes até se sente que ela está afastada da casa de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, que enquanto você cuida de uma criança, você está servindo ao Senhor. Você está fazendo aquilo que ninguém pode fazer. E eu te falo nessa tarde que cuidar de um futuro de uma criança não tem preço, não tem valor. Ah, mas aí, Leidiane, eu que não sou mãe, que lugar é esse? O que eu posso fazer? E aí eu falo que a maternidade, ela é um alicerce, ela é um legado. Nós estamos envolvidos com crianças o tempo todo. É na igreja, às vezes é na nossa profissão. Às vezes eu não sou mãe, mas eu posso ser tia, eu posso ser avó de alguém. E é por isso que a maternidade se levanta. E eu entendo como mulher um lugar de geração. Eu creio que nessa tarde o Senhor vai gerar filhos espirituais, biológicos, adotivos, mas que mulheres levantarão nessa geração para gerar outras mulheres, para ser alguém nessa terra que vai gerar, que vai dar fruto onde você estiver. E é por isso que eu creio que nós fomos levantadas numa geração, não para enterrar talentos de outra mulher, não para ser uma pedra no caminho de alguém, mas para gerar frutos e dar frutos em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E é por isso que, já falando desse lugar, nós vamos falar dos inimigos da infância. Porque a palavra do Senhor diz que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. E aí eu trouxe ali que, segundo dados do Ministério da Saúde, a maioria das mortes na primeira infância ocorrem por acidentes no trânsito, queimaduras, quedas, envenenamento e afogamento. E por que você está falando isso, Leidiane? Porque crianças são fisicamente mais frágeis, correm mais riscos e estão desenvolvendo suas habilidades em relação aos perigos que as cercam. E é por isso que a gente toma tanta medida de segurança. Né? O espaço Kids é todo pensado para que a criança não venha se machucar. E no campo espiritual, quais medidas de segurança nós estamos tomando em relação às nossas crianças? Pode passar para mim. Hoje nós temos um grande inimigo, que é a sexualização precoce, que vem roubando a infância das nossas crianças. E para isso, você vai perguntar, mas Leidiane, sexualidade, sexualização, você está falando no lugar certo? Sim. Porque a sexualidade, ela é um presente de Deus. O Senhor, quando criou o homem e a mulher, ele fez macho e fêmea. E hoje, por mais que muitas pessoas queiram dizer outras coisas, nasce uma criança e ela nasce macho ou fêmea. Ela tem um sexo definido. Porque o Senhor presenteou o ser humano com a sua sexualidade. E para falar disso, a gente tem que pensar o que é cultural na minha família, na minha casa. Quais são os valores que eu quero repassar para os meus filhos? Porque senão a gente naturaliza tudo que a gente está vivendo. São novos tempos, mas os valores permanecem. E é por isso que nós devemos estar atentos. Porque o inimigo, ele tem atuado fortemente contra as nossas crianças. E muitos pais, mães, tios, tias, professores não têm ficado alerta sobre isso. É um assunto que não é tratado muitas vezes em casa. E é difícil. Porque se nós falarmos de casal, é difícil o próprio casal falar da sua sexualidade. Que dirá falar de sexualidade da criança. Mas a sexualidade, ela existe. E ela vai aparecer, né, quando a criança começa a perguntar: de onde que eu vim?
né? A criança, ela vai ser despertada a falar, né? Seja pela fala, pelas brincadeiras. Ela vai exercitar ali a sua sexualidade. E é normal, e é isso que eu quero que vocês entendam. É normal que uma criança comece a ser despertada para a sua sexualidade, porque é algo que ela tem inerente. Agora, nós precisamos entender o que é um desenvolvimento saudável e o que é um estímulo cultural inadequado, fora do lugar. Então a criança, ela começa a se perguntar, né? Pode passar. E ali a gente... Pode passar para mim, por favor? Seja pela fala, pelas brincadeiras, as manipulações, né? E às vezes o adulto, ele se choca quando uma criança fala, olha, quer ver uma coisa que eu sempre falo? Menino, o Senhor deu, né, para ele um órgão genital que é externo, né? Que aparece. E aí o menino, quando ele é pequenininho e ele descobriu que ele tem um órgão genital, ele começa a pegar no órgão dele e sai sacudindo de lá para cá. E aí a mãe fica desesperada: meu filho, não faz isso, cobre isso, né? Mas não é assim que você tem que falar, porque aquilo foi Deus que deu, aquilo não é vergonhoso para ele. Ele só precisa ser ensinado que aquilo faz parte dele e que ele vai ser usado em dado momento. Então a gente não pode usar, né, durante a infância como um tabu na nossa casa. Quando as crianças perguntam de onde vem, né, como eu nasci, a gente não tem que contar a história da cegonha. É claro que a gente tem que falar de acordo com o desenvolvimento compatível daquela criança. Então você vai responder, né? O papai e a mamãe, eles casaram, o Senhor abençoou e nós te geramos, né? Mas não cale a criança. Responda. Não ache que aquilo é vergonhoso. Porque se você lida com isso como algo vergonhoso, você não vai conseguir ensinar o seu filho. E eu vou falar uma coisa: a criança, ela sempre vai ter uma informação para aquela pergunta. Então, se você não responder, ela vai procurar outras pessoas. E ela vai aprender de outras formas. Amém? Então, o que você cria hoje, Lidiane? Eu não tenho mecanismo. Vamos aprender. Eu tenho dificuldade. Vamos estudar. Mas não cale a sua casa. Isso é um tema muito caro para nós. Amém? Pode passar. E aí, nós temos que aprender uma diferença, que é o que é manipulação e o que é masturbação. Você vai falar sobre isso? Vou. Por quê? Porque a criança, é normal ela se manipular. Por quê? Porque a gente vai falar do desenvolvimento dela e ela tem, a sexualidade dela vai ser ali, né, expressada de algumas formas. Mas isso não é masturbação. A criança não pode estar se masturbando. Então, a gente tem que entender o que é um estímulo daquela criança e se aquela criança foi apresentada a comportamentos, a vídeos que estão ali gerando uma masturbação nela. Por quê? Porque a criança não tem prazer. Então, às vezes, né, o que você pode entender? O menino, né, como eu já falei, às vezes ele fica segurando ali o órgão genital dele e isso gera para ele uma sensação boa. Sim, porque ele é um corpo sexualizado, né? Como eu já falei, isso é normal. Só que você vai começar a orientar, porque ele não tem ainda a capacidade de entender para que é aquele estímulo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Não fiquem me olhando com essas carinhas assim, né? É o que eu falei, eu estou com muita honra, com muito temor ao Senhor. Eu sei que isso é muito importante. Eu sei que vocês vão ficar assim falando: meu Deus, ela está falando isso. Sim, nós precisamos abordar isso. Amém? E aí, se nós observarmos as nossas crianças com comportamentos, né? Por exemplo, eu sempre gosto de falar de coisas práticas que a gente observa lá no meu trabalho.
Às vezes você pode pegar uma criança que fica frequentemente esfregando a sua genitália em algum lugar. E você tem que observar. Então você, como mãe, como tia, como avó, como professora, como líder do departamento infantil, você tem que observar se aquilo aconteceu uma vez ou se aquilo é recorrente. Porque se aquilo for recorrente, provavelmente essa criança está sendo exposta a comportamentos ou materiais pornográficos. Pode passar. Então, o que é normal, Lidiane? Então, assim, até os 2 anos de idade, o bebê, ele sente prazer, ele sente segurança, né? Principalmente em relação à boca, né? E aí as mães aqui vão poder falar, né? A criança começou a crescer e já pega tudo, coloca na boca, né? A chupeta vai na boca, o dedo vai na boca, pega aquele objeto lá do chão e quer colocar na boca. Por quê? Porque a boca é uma parte do corpo que gera também prazer. Ele está desenvolvendo ali a sua fase oral. Então, até 2 anos de idade, é normal que tudo que a criança venha, né, ter acesso, ela queira colocar na boca. Então, pode ser um brinquedo, pode ser uma chupetinha, pode ser um pedaço de pano. Mas então, em que momento que eu tenho que ficar atento? Bom, se eu deixo o meu bebê, né, com alguém, né, numa creche, em algum espaço, e essa criança começa a demonstrar certa apatia, irritabilidade, não quer ficar naquele ambiente. E aí você está falando de um bebê, sim. Tem bebês que se recusam a trocar fralda. É só você observar que você vai mexer e ele vai cruzar as perninhas, porque aquilo não está sendo confortável para ele. E isso é algo que a gente precisa estar atento, principalmente se a gente deixa as nossas crianças com terceiras. Tá? Pode passar. Entre 2 e 3 anos, a criança, ela começa, né, e é uma fase muito engraçada, porque ela vai começar a controlar o esfíncter dela. Então, ela vai começar a aprender, né, ali como que faz o xixi, como segura o xixi, como que faz o cocô, como é que segura o cocô. E aí, por que você está falando isso? Porque é nesse momento que, sem as fraldas, né, as crianças descobrem as suas genitálias, descobrem, né, que elas têm ânus. E é nesse momento que elas também começam a, de certa forma, tentar. Lembra que eu falei que tem prazer? Lembra que eu falei que tem sexualidade? Então a criança, inconscientemente, ela pode levar um objeto, ela pode levar um dedo, né? E aí as mães ficam assim horrorizadas. Meu Deus, Leidiane, meu filho está fazendo isso e tal. Vamos orar? Vamos orar. Mas você tem que observar, porque isso pode ser um comportamento natural daquela criança. O que você vai fazer? Orientar. Então, em todo o tempo, a gente vai falar de observar e de orientar. Agora, se você observou, se você orientou e aquilo é recorrente, então a gente precisa de ajuda. A gente precisa procurar uma ajuda profissional. Porque aí sim a gente está saindo do campo da normalidade, tá? Então, nessa idade, né, se uma criança apresenta pouca autonomia, ela não quer guardar os seus brinquedos, ou ela tem uma apatia ou uma hiperatividade direcionada, né, ao seu corpo, a gente também precisa ficar atento a isso, tá? Pode passar. Entre os 3 e 6 anos, a gente vai começar... Entre os 3 a 6 anos, a gente vai ter uma fase que a criança ela começa a verbalizar. E além de verbalizar, ela começa a frequentar ambientes, né? E isso é muito engraçado, porque as pessoas começam a descabelar. Quer ver? Lidiane, lá na escola, uma criança foi e colocou o dedo no pintinho do outro. Ou puxou a fralda, ou puxou a calcinha. E agora, meu Deus, chama todo mundo. Aconteceu na igreja, chama o pastor, né? Todo mundo se reúne. Mas a gente precisa observar.
Por quê? Porque a criança tem em si a sua curiosidade. Então ela descobriu que ela tem, ela quer saber se o outro tem também, né? Ela quer saber isso. Então, assim, é o óbvio. Só que a gente está indo para um caminho. Por isso que, assim, antes da gente pensar, a gente tem que entender o que é a base, né? Ela está se descobrindo, né? E é natural. Agora, a gente vai falar de comportamentos ali. Mas a exploração do próprio corpo é algo natural, principalmente nessa fase, tá? Dos 6 anos em diante, é normal que a criança, ela diminua isso, tá? E é por isso que a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque a partir dos 6 anos, a criança começa a frequentar outros ambientes e a gente começa a desenvolver outras áreas, né? Então, ela perde aquele foco, né? Ela vai começar a aprender a ler, né? A escrever. E ela vai desenvolver outros aspectos. Pode passar. E é aí que a gente precisa falar dos aspectos culturais. Por quê? Porque a gente tem que entender, e é isso eu estou falando de adultos, tá? A gente tem que começar a entender o que é sexualidade e o que é afetividade. Porque a sexualidade, ela é do ser humano, mas a afetividade, ela tem que ser desenvolvida. Ela tem que ser estimulada. A gente aprendeu aqui com Keila que a gente tem que trabalhar o nosso pilar social, não é? E a criança vai aprendendo conosco a desenvolver isso. Só que, o que o adulto faz? O adulto, ele coloca um cunho erótico onde é afetivo. É o adulto que estimula com aquelas brincadeiras assim. É sua namorada? Tá de um namoradinho, tá? Ah, fulaninho tão lindo. Você vai casar com ela, vai? Gente, criança não namora. Criança não namora. Criança não tem namorado nem namorada. Criança não vai casar com ninguém. E isso está vindo de nós. Nós, porque a criança, ela pegou um amiguinho, pegou a mãozinha do amiguinho, saiu da escola. É meu namorado. Seu namorado? Não. Você não tem idade para namorar. Mas a gente acha bonitinho. E a gente, como crente, reforça. Não podemos. Nós estamos erotizando aquilo que era afetivo. Né? E outra coisa, né? Eu sempre falo, criança não namora e criança não dá beijo na boca. E aí eu vou falar uma coisa aqui que sempre dá margem. Pai e mãe não beijam na boca dos seus filhos. Pai e mãe não beijam na boca das crianças. Que não pode. Pode passar. A gente vai começar a observar ali, né, que, ó, o contato das mucosas labiais de duas pessoas, o beijo, atribui-se em muitos povos, dentre eles os mais altamente civilizados, um elevado valor sexual. Apesar das partes do corpo nele implicadas não pertencerem ao aparelho sexual. O que ele está dizendo ali? Que a boca é um estímulo. É um estímulo sexual. E a criança não tem capacidade para lidar com isso. E pasmem, eu já fui em igrejas que depois a pessoa falou assim, Lidiane, mas eu beijo na boca do meu filho até hoje. Ele tem 20 e tantos anos. Eu falei, meu Deus, está errado, irmão. Está errado, porque ele tinha que estar beijando na boca de outra pessoa que tivesse interesse de casar com ele. Não. Então nós precisamos nos policiar nisso. E nós naturalizamos isso. Então, criança não namora, nem de brincadeira. E para isso nós precisamos falar também de um outro ponto, que é a importância do pudor. E precisamos falar isso porque muitas pessoas nos perguntam, né? As crianças podem ver a nudez dos seus pais?
Até que idade os irmãos podem tomar banho juntos? A filha pode ver o pai nu ou o filho pode ver a mãe nua? A preservação da intimidade da criança. E esses são pontos importantes porque sempre que me falam assim: ah, Lidiane, mas Eva e Adão andavam pelados lá no paraíso e não se vergonhavam, mas não tinha pecado, não é? Porque a partir do momento que eles pecaram, o que eles fizeram? Né? Foram lá se esconder, né? Então, assim, nós precisamos, como crentes, estarmos atentos. O pudor é algo que é ensinado. E eu não estou falando, né, de uma rigidez, de uma religiosidade. Não, eu estou falando de uma orientação. Você não pode despertar no seu filho, na sua filha, aquilo que ele não está pronto para receber. E aí a gente naturaliza. E muitos dizem que é para ensinar. Não, você não precisa ficar nu perante o seu filho para você ensinar o que é uma parte íntima. Você não precisa ficar nu perante o seu filho para você poder conversar com ele. Até que idade os irmãos podem tomar banho juntos? E aí eu sempre que falo, a partir do momento que isso já pode ser observado, questionado, não tem que tomar banho junto. Eu sei que às vezes, né, na rotina do dia a dia, a gente junta todo mundo, né, principalmente vó, junta todo mundo, dá banho em 3, dá banho em 4, né? Então, se for esse caso, que eles venham estar ali com um traje de banho, com alguma coisa, mas não faça isso. A preservação da intimidade da criança, e isso é algo que depende de nós, porque a gente que expõe os nossos filhos e filhas. A gente expõe na internet, a gente expõe nas rodas de amigos, a gente expõe na escola. É a gente que expõe a intimidade dos nossos filhos, das nossas crianças. Pode passar, por favor. Tá. Bom, e aí nós estamos vivendo um momento de erotização o tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo erotizados. E isso tem afetado as nossas crianças. Mas o que é erotização? E por isso que a gente tem que falar. Porque a sexualidade, ela é um presente, ela é desenvolvida. Ela não pode ser estimulada antes do tempo. Mas a erotização é esse movimento cultural e social que expõe as nossas crianças a algo que elas não estão prontas para receber. E aí isso vem de forma sutil, porque lembra que eu falei que para restaurar é sutil? Para minar também é sutil. Isso vem sendo incorporado nas escolas, nas atividades, no nosso dia a dia, na internet. E aí isso acontece, né? Eu não vou citar o nome, mas a gente tem ali um pai ao lado da sua filha, onde ele canta uma música de cunho erótico. E vocês podem prestar atenção o quanto a gente está vivenciando. Eu sempre falo que assim, as letras dessas músicas são perversas. E de uma forma que você está às vezes no YouTube vendo uma coisa, daqui a pouco o anúncio aparece com essa música. E é por isso que a gente tem que estar atento. Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso, você quer ver uma coisa que me chama muito a atenção? É essa erotização do papel do pai. A gente tem batalhado, trabalhado, orientado para que os pais assumam as funções de pai, que cuide, que zele, que guarde. Mas a gente tem um cunho sexual aí fora, dizendo que o pai, se referindo ao homem como pai, trazendo um cunho erótico. Pai não tem cunho erótico. Pai é protetor, pai é amigo, pai é consolo. E nós incorporamos isso. Pode passar.
E aí um outro ponto que a gente expõe, e nesse caso a gente acaba expondo muito mais as nossas meninas, é a questão das vestimentas. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade de comprar roupa infantil. Por quê? Porque eu chego lá na loja, né? Se você vai, as roupas estão cada vez mais curtas, mais adultas. Um pedacinho de pano caro, né? Mas que a gente está... Ah, é bonitinho, parece um adulto. Não é bonitinho. Você está... E aí, a gente vai falar sobre isso. Mas assim, quando... Eu sempre falo assim, a criança ela não compra roupa. Quem compra é o adulto. Então, quem veste a criança dessa forma é o adulto. E é você que está expondo seu filho, sua filha, para pedófilos, para abusadores. Né? Para os meninos, a gente tem que tomar um outro cuidado, que é a questão das roupas masculinas. As roupas masculinas nunca estiveram tão femininas. Tudo colorido, tudo estampado, apertado, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Às vezes a gente fica até na dúvida se a gente está na seção masculina mesmo, né? Pode passar que eu tenho... Isso. E aí, hoje a gente tem, que é a questão da internet. Nós estamos com o celular o tempo todo, né? Obrigada. O tempo todo sendo estimulados. E aí as nossas crianças não estão aquém disso, porque elas são influenciadas pelo nosso comportamento. E aí também não adianta você falar para mim assim, Leidiane, mas eu preciso ter vigilância, eu preciso supervisionar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você entregaria o seu celular hoje para que eu pudesse ver aqui o que você está vendo? E por que eu estou falando isso? Porque você acha que a criança não está vendo quando você está vendo, mas ela está. Você acha que ela não está ouvindo, mas ela está. E é por isso a gente não pode cair no perigo de falar assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Pode passar. E isso vem sido, trabalhado de forma sutil, através do celular, através da música. E a música é um meio de inserção e de identificação cultural. A música atrai, a música socializa. E é por isso que a gente tem que ficar atento. Porque quando a equipe de louvor está aqui, nós somos contagiados pela atmosfera espiritual dos louvores. Então, quando nós ouvimos músicas que não agradam ao Senhor, ou que possuem linguagens impróprias, nós estamos atraindo isso para o nosso ambiente familiar. Pode passar. E aí eu trouxe esse número que serve de alerta. O número de crianças que postam fotos nuas na internet tem crescido de forma extraordinária. E nós não temos controle sobre o que é colocado nas redes sociais. Porque você pode mandar, às vezes, eu sempre falo para jovens, vou mandar aquela foto, visualização única, só ele vai ver. Acabou, ele printou, mandou para todo mundo, já era. Né? E com as crianças têm sido estimuladas a também postar fotos. Pode passar, por favor. E aí nós temos outros inimigos, né? A gente tem a questão da pornografia. É o acesso a conteúdo, a músicas, filmes, imagens. E não adianta. As crianças, se você vê, a criança vê. Se você escuta, a criança escuta. Outro fato que pode interferir na sexualidade do seu filho é presenciar relações sexuais. Ou o que a gente chama de cama compartilhada.
Irmãos, eu não sei como é que é a situação socioeconômica de vocês, mas a criança precisa de um espaço. A criança não pode estar no meio do casal. E aí, se você me falar assim, mas ela dorme comigo e eu e meu marido, a gente não faz nada. Aí a gente tem um problema de casal, né? Aí você procura, né, ajuda o pastor, que aí o negócio está errado, né? Mas não vou lidar, porque o meu ministério é outro aqui, nessa tarde. Então, você fala assim, ele está dormindo. Não, ele não está. A criança finge, e finge bem, né? Então, você precisa estar atento a isso, né? O que eu falo sempre que a internet vai chamar dos finches, dos e-mails, dos cliques. O que é isso? A criança está vendo um conteúdo, mas aparece um link. Clique aqui, né? Veja isso. Então, às vezes, você deixa a criança com um conteúdo, mas você precisa supervisionar, porque aparece, tá? E isso pode causar vício. Nós temos atendidos adolescentes viciados em celular. Pode passar. O abuso sexual é um outro inimigo que tem roubado a infância. E é por isso que eu gosto de trabalhar com os bonequinhos ali, Jennifer, eu preciso melhorar essa parte, entendeu? Dos meus bonequinhos. Mas eu gosto de trabalhar com o básico, que é ensine para o seu filho, para a sua filha, o nome das partes íntimas. O nome que você vai dar, eu não sei. Mas precisa ser um nome que você entenda e que a criança entenda. Por quê? Lembra que eu falei que a gente tem que olhar para a gente e que a gente tem que ver o que é cultural na minha família? Então, se você vai chamar o órgão genital de pintinho, não sei, você vai identificar com o seu filho. Por quê? Porque ele precisa saber que aquela parte ali ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. Então você precisa falar, olha, no seu bumbumzinho, ninguém pode tocar, tá? É importante que você e seu filho tenham acesso a essa informação e que você saiba do que ele está falando. Por isso que eu falo, não importa o nome, mas saiba. A irmã já correu ali comigo, então vamos lá para o outro slide. O outro ponto, que é o abuso sexual e o ambiente religioso. Precisamos falar disso? Precisamos. Sabe por quê? Porque nós pecamos quando nós terceirizamos a educação dos nossos filhos, a educação das nossas crianças. Tem alguma líder aqui do Ministério Infantil? Tem alguém aqui que trabalha com as crianças? Amém. Irmã, vou te abençoar agora, tem mais um ali. Sabe por quê? Deixa lá na sua conta. Eu esqueci seu nome. Carol, deixa lá na conta de Carol. Carol que se vire com 50 crianças lá do Ministério Kids. Não. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o abuso sexual, ele acontece onde você menos espera. Carol está lá no ministério que Deus a abençoou, mas ela não consegue dar conta de todos. E aí você quer ver, às vezes a criança quer ir ao banheiro. E aí Carol está lá, sobrecarregada, falou assim, procura sua mãe, né? Procura seu pai. Aí a mãe e o pai falam assim, Carol não quer nada, nem me ajuda. Eu que tenho que levantar do culto e levar no banheiro? Não é? Mas isso não é função de Carol. Isso é função sua que trouxe a criança para o culto. Amém? Então, banheiros, ensaios, estacionamento têm sido lugares que são usados por abusadores. Pode passar para mim. E nessa tarde nós precisamos entender que isso tem acontecido de forma crescente. Há uma estimativa que a cada 1 hora, 4 crianças são abusadas sexualmente. Então, enquanto nós estamos aqui num congresso aprendendo sobre a palavra do Senhor, né, adquirindo conhecimento, 4 crianças a cada 1 hora foram violadas. E é por isso que o povo do Senhor precisa ter conhecimento, precisa se levantar e tomar posição, porque terceirizamos os cuidados das nossas crianças. E eu sempre falo que o inimigo tem investido todos os dias nelas. E nós, o que temos feito?
E algumas dicas nessa tarde, para a gente já encerrar. Diálogo. A gente precisa conversar. A gente precisa reconhecer. Talvez nessa tarde você, ouvindo isso, fala: nossa, eu nunca tinha pensado. Eu criei 1, criei 2, criei 3 filhos, né? E agora eu tenho que pensar? Sim. Precisamos. Porque as ferramentas que têm sido usadas são outras. E nós precisamos afiar as nossas. Explique sobre os limites do corpo. Explique o que pode e o que não pode. Evite algumas brincadeiras, como brincar de casinha debaixo de lençóis, brincar de cavalinho. Irmãos, se a criança não for sua, não pegue no colo. Não pegue no colo. Não pegue no colo. Comentários ou piadas com as partes íntimas, quem faz, irmão, são os adultos com as crianças. Quem expõe as partes íntimas, né? Somos nós adultos. Ou quer ver tocar ou cheirar as partes íntimas de uma criança? Eu não sei aqui, mas eu já vi em casos que a mãe ficava assim, cheirando o negocinho, dá um cheiro aqui no seu negocinho, né? Dá um cheirinho aqui. Ah, é fofo. Não, irmãos, né? Porque se você pode fazer, a criança vai achar que outra pessoa também pode fazer. Em piscina, evite pegar uma criança debaixo d'água. E se você tem uma criança que está na piscina, supervisione. Evite expor fotos de crianças e adolescentes, principalmente sem roupas. Que isso, Leidiane? Sim, sabe por quê? Eu fui fazer uma pesquisa sobre a rede de pedofilia e eu vi que ele, né, no curso, eles colocavam que os pedófilos têm acesso às fotos, né, colocadas no Instagram. Quem colocou a foto lá? Foi o pedófilo? Não, foi o pai, foi a mãe, foi o tio, foi a tia. Ele que colocou a foto da criança lá. E aí os pedófilos estavam printando partes de um vídeo de uma criança se alimentando. Olha que perversidade. A criança ali trabalhando a sua ingestão, né? Introdução de alimentos. E eles printavam e mandavam para outros. Porque aquilo gera neles um prazer perverso de usar a criança para estimular a sua sexualidade. Isso é perversidade. Evite expor, né, a intimidade das crianças, de falar sobre seios das meninas, de falar de menstruação. Aí coloca lá no grupo: olha quem ficou mocinha hoje. E coloca lá. Pra que isso? Pra quê? Né? Chega no Natal, aí já fala: olha, gente, dá parabéns aqui pra nova mocinha. Né? Expôs. Você expôs a sua filha. Eu gostaria de pedir, com todo respeito à nossa líder aqui, mas eu queria pedir que você ficasse de pé. A palavra do Senhor diz que os filhos, eles são como flechas. Eles são flechas nas mãos dos guerreiros. E o que é uma flecha? Se você é um guerreiro mal preparado, se você é um guerreiro que talvez esteja desanimado, talvez você... A gente sabe que a maternidade cansa, a gente sabe que a paternidade também tem os seus momentos. Mas eu quero te falar que quando você tem uma criança, quando você tem contato com uma criança, você tem uma flecha ali. E uma flecha que vai ser direcionada para um lugar. E eu quero que vocês pensem nessa tarde, nessa noite, para onde nós, como igreja, estamos direcionando as nossas crianças. E eu quero te convidar a orar, para que o Espírito Santo te dê estratégia, te dê graça, te dê sabedoria, para que você direcione as crianças para a casa do Senhor, para o caminho reto, para que mude essa geração, porque eles precisam ser fortalecidos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa noite eu creio, Pai, que o Senhor nos preparou, aleluia, para sermos instrumentos, ó Deus. Senhor, nos fortaleça, nos dê graça, Senhor. Senhor, nos dê sabedoria, Pai, para cuidar das crianças que são tuas, Senhor.
para que nós possamos nos levantar como um povo, Senhor, eleito, que vai fazer a diferença, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a cuidar dos teus pequeninos, Senhor, e direcioná-los, ó Pai, segundo a tua vontade. Proteja as crianças, Senhor. Guarda de todo mal.